O silêncio, para o narcisista, funciona como uma fissura em seu próprio espelho. Ele sobrevive da validação externa. E quando o outro se afasta, a imagem idealizada que sustenta começa a rachar. É nesse instante que a desordem interior se instala, porque o que ele mais teme é confrontar o próprio vazio. Ignorar não significa apenas ausência de contato, mas a negação de sua existência simbólica. Carl Jung diria que é o momento em que a sombra tenta vir à tona, enquanto o ego, tomado pelo desespero, procura reafirmar-se. Quando alguém se distancia, o narcisista não sente saudade. Ele experimenta a perda do controle. A energia psíquica que antes fluía em direção à admiração, agora se converte em ressentimento. Ele não enxerga o afastamento como um limite saudável, mas como um ataque pessoal. A sombra rejeitada se rebela, projetando no outro a culpa e a frieza que não consegue reconhecer em si. Essa dinâmica marca o início do jogo de restauração do poder, no qual o narcisista precisa provar a si mesmo que ainda domina a narrativa. O silêncio se transforma em combustível para novas manipulações. Ele pode aparentar indiferença, mas por dentro arde em inquietação. Jung descreveu esse movimento como uma tentativa inconsciente de recuperar o equilíbrio psíquico perdido. No entanto, no caso do narcisista, esse equilíbrio é ilusório. Ele não busca o self, busca o trono. A ausência do outro é percebida como traição, e a punição surge em gestos sutis e friamente calculados. É a fase das indiretas, das publicações enigmáticas, das memórias evocadas estrategicamente. Tudo é arquitetado para reinstalar sua presença no campo emocional do outro. A mente narcísica não suporta o vazio simbólico que o silêncio representa. Jung chamaria isso de possessão pela sombra, quando a persona desaba e o inconsciente assume com força destrutiva. E se você está vivendo esse momento, ignorando e sentindo o peso dessa dinâmica, saiba, é justamente aí que começa a sua libertação. O silêncio que antes nascia do medo, agora se transforma em poder. Continue mergulhando nessas reflexões profundas sobre o inconsciente e as máscaras da alma. Depois de ser ignorado, o narcisista entra em um estado de urgência para restaurar sua imagem. Ele precisa demonstrar que ainda exerce influência. Cada tentativa de contato carrega uma intenção velada, não de reconciliação, mas de reconquista do domínio psíquico. O ego ferido ativa a sombra e o comportamento oscila entre sedução e desprezo. Essa ambiguidade mantém o outro emocionalmente confuso e, portanto, vulnerável. Jung afirmava que o ego, dominado pela sombra, fabrica ilusões de controle para escapar da dor. O narcisista se alimenta dessas ilusões. Se o outro reage, ele se sente novamente o centro da história. Por isso provoca, testa, observa. Qualquer resposta, até mesmo negativa, é interpretada como sinal de relevância. O que ele não tolera é a indiferença. Ela simboliza o colapso do reflexo. Surgem então os jogos sutis, o desaparecimento estratégico, as mensagens ambíguas, as postagens misteriosas. Tudo cuidadosamente planejado para reabrir o canal emocional. Se o outro responde, mesmo movido pela raiva, o narcisista experimenta um alívio momentâneo. Ele volta a existir, ainda que no território da tensão. O drama se torna o alimento psíquico da persona narcísica. O que ele não percebe é que, ao tentar reafirmar-se, torna-se prisioneiro do próprio ciclo. A energia que poderia ser direcionada à transformação é desperdiçada na tentativa de sustentar um reflexo fragmentado. Jung chamaria isso de fixação no arquétipo da persona, um estágio em que o indivíduo não consegue enxergar além da máscara. É nesse ponto que você precisa permanecer firme no silêncio, não por vingança, mas por lucidez. Cada resposta que você decide não dar é uma declaração de poder interior.
Quando o narcisista percebe que o silêncio se prolonga, surge o pânico do desaparecimento simbólico. Ele teme não apenas ser esquecido, mas deixar de existir na mente do outro. A energia da persona começa a ruir e o inconsciente cobra o preço da negação do self. Jung descreveu esse processo como a dissolução da imagem idealizada, uma morte simbólica que o ego narcísico não consegue suportar. O medo do esquecimento reativa comportamentos de busca desesperada. Ele tenta restabelecer o contato sob disfarces sutis, uma lembrança enviada, um pedido aparentemente inocente, um tom nostálgico. Não é afeto, é estratégia. O objetivo é reinstalar o vínculo psíquico, ainda que mascarado de bondade. A manipulação veste a roupa da ternura, mas por trás da aparente fragilidade existe cálculo. Ele quer saber se ainda pode influenciar seu humor, suas emoções, suas atitudes. Ele mede poder pela reação. Por isso, quando você permanece neutro, é como se o espelho tivesse se apagado. Para um ego inflado, o esquecimento é o maior castigo. Diante disso, ele cria narrativas compensatórias. Distorce fatos, reescreve a história, assume o papel de vítima para manter viva sua importância. Jung chamaria isso de mecanismo defensivo da persona ferida, que tenta preservar o mito do herói traído, quando, na verdade, é a sombra que está em desespero. O silêncio, então, transforma-se em uma espécie de exorcismo psíquico. Ele obriga o narcisista a encarar o que mais teme, a própria insignificância. E aquilo que para ele é desespero, para você é renascimento. Quando percebe que o silêncio persiste, inicia o ciclo da sedução revisitada. Retorna com promessas de mudança, memórias compartilhadas e frases cuidadosamente elaboradas para tocar o emocional. É um reencantamento estratégico, uma tentativa de reconstruir o vínculo pela nostalgia. Mas o que ele deseja não é reconciliação, é restaurar a influência. Jung dizia que o inconsciente repete padrões até que a consciência desperte. Esses gestos de aparente carinho são armadilhas do ego ferido. O narcisista quer que você baixe a guarda para confirmar que ainda o afeta. É poder disfarçado de afeto. Ele tenta reviver o que já terminou, movido pela necessidade de reafirmação, não por amor genuíno. Quando não obtém resposta, revela novamente sua face fria, calculista, distante. A mente narcísica não suporta a perda do controle. Ao perceber que o encanto já não surte efeito, ela se obscurece. Surge o desprezo, a crítica sutil, o ataque passivo. Jung chamava isso de inversão da energia psíquica, quando o impulso amoroso se converte em sombra projetada. O que antes era sedução transforma-se em raiva pela perda de domínio. E é nesse ponto que você precisa manter o olhar voltado para dentro. O silêncio deixa de ser resistência e se torna proteção da alma. A alma que antes pulsava na vibração do medo começa a reencontrar o centro do próprio self. O narcisista, ao contrário, afunda em sua desordem interna, procurando novos reflexos que ocupem o lugar do que perdeu. O ato de ignorar deixa de ser reação e se torna um gesto simbólico de emancipação. Não é desprezo, é a decisão lúcida de não mais alimentar o espelho do outro. E para o ego narcísico, isso é insuportável. Quando percebe que o laço não pode ser reatado, ele altera a estratégia e assume o papel de vítima. Agora se apresenta como o injustiçado, o incompreendido, aquele que apenas amou intensamente demais. É a fase da vitimização emocional, cujo objetivo é inverter os papéis. Carl Jung entendia esse movimento como um mecanismo inconsciente para escapar da autocrítica. O narcisista não tolera ser visto como antagonista, por isso reescreve lembranças, fabrica versões e espalha narrativas nas quais o outro assume o papel de agressor.
Essa manipulação simbólica preserva sua persona pública, a máscara que o protege do encontro com a própria sombra. O ego não busca transformação, busca reputação. Enquanto isso, a vítima é lançada à dúvida. Questiona se foi rígida demais, se exagerou, se poderia ter agido diferente. É o retorno sutil ao ciclo da culpa. Jung afirmava que o verdadeiro mal reside na recusa de enxergar o próprio inconsciente, e é exatamente isso que o narcisista evita. Ele projeta no outro tudo aquilo que não suporta reconhecer em si. Nesse teatro psíquico, o silêncio volta a ser sua maior defesa, porque a mente manipuladora necessita de palco e audiência. Sem resposta, o espetáculo perde força. Não explique, não se justifique, não reabra cicatrizes. A verdade encontra seu caminho com o tempo. E quando você compreende isso, percebe que o poder nunca esteve nas palavras dele. Sempre esteve em você. Privado de admiração, o narcisista sai em busca de novos espelhos. Precisa de outros olhares que o confirmem e o exaltem. Surgem então conexões rápidas, intensas e superficiais. É um reabastecimento emocional que tenta encobrir a ferida do abandono. Jung chamaria isso de compulsão da persona, a necessidade de reafirmação por meio de máscaras sucessivas. Esses vínculos não nascem do amor, mas do desejo de apagar o fracasso anterior. Ele tenta demonstrar que está melhor do que nunca. Porém, a pressa em exibir felicidade revela carência, não plenitude. Ele quer que você veja, que perceba, que reaja. Cada demonstração pública é uma mensagem velada ao silêncio que o inquieta. Mas o novo espelho também se desgasta. A idealização perde o brilho e a sombra reaparece. Repetem-se os mesmos padrões, os mesmos jogos, os mesmos vazios. A dor apenas troca de cenário. Jung diria que é a repetição constante do inconsciente não integrado. Enquanto isso, o seu silêncio se converte em cura. Você observa a distância e entende. Nada mudou, apenas se repetiu. O ciclo continua, porque a alma dele ainda está aprisionada ao reflexo e a sua começa a caminhar livre. A verdadeira vitória não é testemunhar a queda do outro, mas reconhecer o próprio crescimento. Com o tempo, o narcisista revela aquilo que sempre ocultou. A máscara de perfeição se fragmenta e emergem traços de inveja, amargor e ressentimento. Sem alguém que sustente o reflexo, ele se depara com um vazio interior, e o medo da própria sombra o consome. Jung dizia que todo ego que nega a sombra acaba sendo dominado por ela. Nesse estágio, o narcisista pode assumir comportamentos autodestrutivos. Oscila entre explosões emocionais e um profundo vazio existencial. A alma, privada de espelhos, mergulha na confusão. Ao tentar restaurar o antigo domínio, a sombra se manifesta em sintomas: ansiedade, solidão, dependência de atenção. Ele tenta inconscientemente trazer de volta quem partiu, não por amor, mas por medo de encarar a própria solidão. A ausência do outro se transforma no portal para seu inferno simbólico. Você, por sua vez, começa a distinguir compaixão de autossacrifício. A compaixão reconhece a dor alheia, mas não se deixa consumir por ela. Jung chamava isso de integração consciente da sombra do outro. Observar sem ser arrastado. A alma que antes tremia diante da manipulação, agora contempla com serenidade. O que era ferida torna-se entendimento. O encanto se dissolve quando o outro desperta. O poder do narcisista depende da ilusão de controle. Sem essa ilusão, o feitiço se desfaz. Quando você deixa de reagir, ele perde o roteiro. É o colapso da persona sedutora, seguido pela fúria do desmascaramento. Jung dizia que quando a persona perde sua função, abre-se espaço para o encontro com o verdadeiro eu. E esse encontro é doloroso. O narcisista entra em conflito interno.
deseja ser reconhecido, mas teme ser revelado. Quer controlar, mas sente o domínio escapar por entre os dedos. Nessa batalha interior, a sombra prevalece, obrigando-o a confrontar a fragilidade que sempre negou. Enquanto ele luta contra o espelho, você experimenta a libertação do reflexo. A energia que antes se dissipava, tentando compreendê-lo, agora retorna para dentro. A introspecção se torna fonte de força. O silêncio deixa de ser ausência, torna-se presença consciente. Esse é o ponto de virada. O vínculo psíquico se desfaz e o espaço interior se expande para o novo. Surge uma paz que o narcisista jamais compreenderá, pois vive em conflito consigo mesmo. A paz é o fim do encantamento. Após o colapso do vínculo, inicia-se a reconstrução. O silêncio transforma-se em espelho interno. O que antes era sofrimento, converte-se em autoconhecimento. Jung chamava essa etapa de individuação, o caminho de retorno ao self. A dor se transforma em aprendizado, e cada marca do passado passa a representar lucidez. Você começa a identificar os padrões que o mantinham aprisionado, a busca constante por validação, o receio do abandono, o impulso de resgatar quem não queria ser salvo. Tudo isso passa a adquirir um novo significado. Aquilo que era automático agora é iluminado pela compreensão. O inconsciente começa a ser assimilado e a alma encontra a harmonia. Enquanto o narcisista corre atrás de novos reflexos, você procura verdade interior. Ele evita o sofrimento. Você o atravessa. É o instante em que os caminhos se bifurcam. O ego dele se retrai. O seu self se amplia. O silêncio que antes parecia punição, agora ecoa como melodia íntima. Você entende que amor genuíno não é domínio, é liberdade. E o amor próprio se torna o reflexo mais sincero que existe. O reencontro consigo mesmo é a verdadeira restauração. O silêncio amadurecido converte-se em clareza. Depois de atravessar a tempestade, seu olhar se expande e percebe que o narcisista foi apenas o espelho de partes suas que ainda precisavam de cura. Carl Jung ensinava que todo encontro envolve projeção, e quando o outro parte, surge a oportunidade de enxergar o que estava oculto dentro de nós. Assim, a narrativa deixa de ser drama e se transforma em rito de passagem. Cada memória ganha nova interpretação. Você compreende que não perdeu alguém. Você se reencontrou. O narcisista, com seu jogo entre claridade e sombra, foi apenas o agente de um despertar. A alma amadurece e o sofrimento se converte em sabedoria viva. O que antes era aflição torna-se discernimento. Você passa a reconhecer à distância os mesmos padrões em outras pessoas e situações, mas agora sem ser envolvido por eles. Jung diria que é o momento em que o eu consciente assume o comando da própria existência, integrando a sombra em vez de ser dominado por ela. Enquanto isso, o narcisista segue escapando de si mesmo, repetindo o mesmo ciclo. Ele ainda busca domínio. Você descobre a tranquilidade de quem já não precisa provar valor. O poder muda de lugar. Agora é interno. O que permanece é uma gratidão silenciosa por ter resistido, despertado e aprendido a se enxergar sem depender do reflexo de ninguém. Com o passar do tempo, o narcisista sente sua ausência como uma chaga aberta. Em intervalos, tenta reaparecer, não por afeto, mas para verificar se ainda exerce influência. Ele gira em círculos, como sombra em busca de luz, mas encontra apenas uma porta encerrada. Jung afirmava que o inconsciente repete experiências até que a lição seja assimilada. No caso do narcisista, a repetição se torna constante, pois ele evita o mergulho interior. Esses retornos são convites ao retrocesso. Promessas, saudades e recordações ressurgem carregadas de simbolismo, mas a consciência desperta reconhece o padrão. Você já não se deixa confundir por discursos, pois aprendeu a perceber atitudes e intenções.
Seu olhar agora é maduro, livre e lúcido. O narcisista não compreende o que se transformou. Para ele, parece frieza. Para você, é serenidade. É o ponto em que o jogo perde o significado. Jung chamava isso de transcendência do arquétipo, quando o símbolo deixa de comandar a psique. Mesmo diante das tentativas de reaproximação, você permanece centrado. Não há mais rancor, apenas entendimento. O ciclo se encerra não por revanche, mas por consciência. A alma reconhece que amor verdadeiro não aprisiona, ele emancipa. Chega o momento em que o laço psíquico se dissolve completamente. O fim não é sentido como perda, mas como leveza. A energia antes retida na dor transforma-se em criação, movimento e vida. Jung diria que o processo de individuação, enfim, se completou. O self emerge íntegro, desperto e autêntico. A imagem do narcisista, antes tão imponente, agora parece distante, quase sem importância. Ele deixa de ocupar seus pensamentos e o espaço que resta é preenchido por autoconhecimento e silêncio sereno. Você descobre a beleza da própria companhia, não isolamento, mas presença. É um renascimento. O coração deixa de procurar reflexos externos e aprende a irradiar a própria luz. A sombra, antes temida, agora é acolhida como parte do todo. É a união simbólica entre consciente e inconsciente. Enquanto o narcisista permanece preso ao espelho, você segue além dele. O silêncio deixa de ser defesa, torna-se liberdade. Você não superou o outro, você superou a si mesmo. O ciclo termina, mas a jornada interior prossegue. Você carrega uma nova percepção. Amar não é resgatar, e o silêncio pode ser remédio. Jung dizia que a alma, ao atravessar o caos, encontra significado. E é esse significado que transforma a dor em sabedoria. A presença do narcisista foi o impulso para o despertar, mas nunca o destino final. A partir daqui, a vida convida para novas vivências, agora orientadas por clareza e discernimento. O self-desperto não busca domínio, mas conexão verdadeira. O que antes era ferida transforma-se em símbolo, a borboleta que rompe o casulo, a fênix que ressurge das cinzas, o espelho que reflete a própria luz. Você finalmente compreende que ninguém pode apagar a luz de quem aprendeu a reconhecer a própria sombra. O silêncio que antes machucava agora é melodia. A mente se aquieta, o coração se expande e a alma segue em paz. Você não apenas resistiu, você despertou. E lembre-se, o autoconhecimento é o mais profundo ato de amor que existe.